Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Novak Djokovic, porque ontem ele ganhou o US Open pela quarta vez. Tem vídeo aqui no canal para comentar sobre esse jogo. Chegou ao título de Grand Slam número 24 e é aquela história, né? É o recordista histórico, ele tá empilhando recordes no tênis e mesmo aos 36 anos não dá a impressão de que vai parar por aí, que ele deve entregar ainda muito mais coisas para o esporte, deve conquistar ainda muito mais títulos. Ele tá caçando cada recorde desse esporte magnífico e a questão é que, assim, se ele é o melhor tenista de todos os tempos, né, já não tá virando mais um debate porque isso tá muito claro. É o Djokovic, né? Por mais que eu goste do Nadal, é o meu tenista favorito, mas que eu goste do Roger Federer, foi muito legal ver o Roger Federer jogando, era um tenista fantástico, mas é aquela história, né? O Djokovic, o que ele tá fazendo é fora de proporção, né? Tipo, o cara ganhou 12 grandes slams com mais de 30 anos de idade, né? Tipo, o cara passou dos 30 anos de idade, ficou um vinho, ele melhorou, ele ficou mais competitivo, ficou mais difícil de derrotar. E assim, a gente olha a carreira do cidadão, 10 títulos de Australian Open, 3 títulos de Roland Garros, 7 de Wimbledon, 4 do US Open, que totalizam 24 grandes slams. Isso dá a gente o recorde igualado com a Margaret Court em simples entre homens e mulheres. Eu já disse lá naquele vídeo, não gosto dessa comparação porque eu acho que são categorias diferentes, né? Mas de qualquer maneira é o recorde que o Djokovic tem e ele fez isso sendo contemporâneo de Roger Federer e Rafael Nadal, o que torna tudo mais grandioso para ambos, né? O Nadal, Federer, Djokovic foram as coisas mais legais que aconteceram para o tênis, né? 3 ETs sendo contemporâneos um do outro, jogadores extraordinários, incríveis, com batalhas históricas, né? O Djokovic Nadal, para mim, é a maior rivalidade de todos os tempos e tá aqui um vídeo no canal, né? Vocês podem acompanhar aí, só pesquisar aí no meu canal, vocês veem aí eu falando sobre a rivalidade entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. Mas continuando, ele tem 39 títulos de Masters 1000, ele tem 6 títulos do ATP Finals, né? Que é aquela competição que reúne os 8 melhores jogadores da temporada, né? E a gente tem ele com 96 títulos na carreira, deve chegar a 100 até o fim do ano. Se não faz esse ano, faz ano que vem. Ganhou cada Masters 1000 pelo menos 2 vezes. Vamos lembrar que ele é o único a ter ganhado todos pelo menos uma vez. Ele já fez isso 2 vezes em cada um e pode chegar a 3 caso ganhe Monte Carlo ano que vem, né? Só para vocês terem ideia do que ele é capaz de fazer. 390 semanas como número 1 do mundo e deve chegar a 400 esse ano. 3 temporadas chegando na final de cada um dos grandes slams. 2015, né? Ganhou 3 nessa oportunidade. Inclusive, todos os anos que ele fez as finais dos 4 grandes slams, ele ganhou 3, né? Em 2015, é mais fácil lembrar qual que ele não ganhou, né? 2015 ele perdeu para o Wawrinka em Roland Garros. 2021 ele perdeu para o Medvedev no US Open, em 2023 ele perdeu para o Alcaraz em Wimbledon, né? Curioso que nessa temporada ele perdeu o que todo mundo acreditava que seria o protocolar para o Djokovic, né? Ele tem 4 temporadas ganhando pelo menos 3 grandes slams. Aí 2011, né, que foi a temporada que ele explodiu, né, pro tênis, começou a jogar aquele tênis extraordinário, começou a temporada ganhando 41 jogos consecutivos, né? E assim, ele perdeu, o único Grand Slam foi a semifinal de Roland Garros pro Federer, de resto ganhou tudo, né? 2015, 2021, 2023 são os outros anos que ele ganhou pelo menos 3 Grand Slams. Ele tem 251 vitórias contra tenistas do top 10, então, poxa, isso aí é um dado assustador. Ganhou 2 Grand Slams depois de completar os 30 anos. Isso aqui tudo tá na comunidade do canal. E ganhou cada um dos 4 Grand Slams depois de completar 35 anos de idade, né? Se a gente parar para pensar assim, a quantidade de tenistas que ganharam os 4 Grand Slams, não são muitos, né? E o cara fazer isso pós 35 anos de idade é algo espetacular. Se ele é o melhor ou maior, né? Eu acho que esse debate já está ficando fraco porque ele já está cada vez mais abrindo distância para Nadal e Roger Federer. A minha pergunta nesse vídeo tá, obviamente, no título do vídeo ele é o maior atleta de todos os tempos? Eu acho que essa é uma dúvida legal aí. E assim, eu vou dar minha resposta que pode surpreender vocês nesse vídeo. Para mim, ainda não. Eu acho que o Michael Phelps ainda é o maior atleta de todos os tempos. Porém, a gente tem que lembrar que a carreira do Djokovic não acabou. Ele ainda tem muitos anos de tenista, pelo visto, né? Nada indica que ele está desacelerando ainda, né? E assim, ele é um cara que deve conquistar ainda muitos feitos impressionantes. Então, o tempo é aliado para ele construir uma carreira ainda mais lendária, né? E ele, obviamente, está nesse panteão. Michael Phelps,
Michael Jordan, Michael Schumacher, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. Esse é o panteão do Novak Djokovic. Então, é aquela história, né? E a gente vai fazendo aqui algumas comparações, porque assim, óbvio que a popularidade do esporte sempre afeta muito essa questão de debate, né? Porque eu acho que assim, você tem ali, por exemplo, o Wayne Gretzky no hóquei, né? Ele é o melhor jogador de hóquei de todos os tempos, é indiscutível, mas são poucas pessoas que conhecem hóquei, por exemplo, no Brasil, né? Isso é um esporte popular nos Estados Unidos. A mesma coisa vale para o golfe. Teria dois atletas que eu poderia colocar aqui nessa lista, né? Jack Nicklaus, até o recordista de Majors, que são os grandes lãs, né, do golfe, que também são 4, né? O PGA Championship, o The Open, o US Open e o Masters, né? E assim, o Jack Nicklaus ganhou 18, ele tem 3 a mais que o Tiger Woods, né? O Tiger Woods também pode entrar, ele está empatado com o Sam Snead, como maiores títulos, mais títulos na história da PGA, né? 82, se não me falha a memória, e o Tiger Woods tem 15 Majors, né? Então, é aquela história, são jogadores históricos em esporte individual, né, que é o golfe. É um esporte complicado, tá? O golfe é muito legal. Eu assisto golfe, eu não cubro aqui no canal porque eu sei que eu sou uma das poucas pessoas aqui no país que acompanha golfe, ciclismo, esse tipo de coisa. E falando até de ciclismo, a gente tem nomes como Alberto Contador, Chris Froome, a gente tem atualmente ali Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, o Remco Evenepoel, né, que fez ano passado uma volta à Espanha fantástica, entende? Então, assim, a gente tem nomes em esportes individuais, mas que não são, assim, do conhecimento popular. Vou citar outro, que é recordista mundial do salto com vara, Armand Duplantis. O Duplantis é incrível, ele é um mutante, ele é possivelmente o maior da história do seu esporte, mas aquela história, né? Salto com vara não é tão conhecido assim, né? E é uma modalidade de atletismo que não tá, nem a mais popular, né? A gente pode pegar aqui os 100 metros rasos, né? Isso é mais conhecido até pelo Usain Bolt, né? Por ter sido o atleta mais rápido do mundo. O Bolt entra também nessa discussão de ser o maior atleta de todos os tempos. Mas eu acho que o Djokovic, ele tem aquela vantagem de estar no esporte que tem muitas nuances e variáveis, né? Tipo, ele tá num esporte que é jogado em superfícies diferentes, lugares diferentes, contextos diferentes, e ele ter sido competitivo ao máximo em todos esses contextos é o que, para mim, torna ele tão especial, né? Tipo, que é o cara que, assim, jogou uma barbaridade no saibro também. O Roger Federer, por exemplo, ele não era um jogador ruim de saibro, mas é aquela que história, né? Tipo, ele só ganhou o Roland Garros uma vez, foi quando o Soderling cometeu o crime e ganhou do Nadal, né? E ele ganhou do próprio Robin Soderling na final. E a questão é, o Federer, por exemplo, nunca ganhou Monte Carlo, ele nunca ganhou Roma, entende? Que são torneios de saibro, Masters 1000, e assim, ele ganhou em Madrid, né? Ganhou até mais de uma vez em Madrid, foi o único Masters 1000 de saibro que ele ganhou. O Djokovic, ele ganhou todos esses Masters 1000 de saibro, acho que ele já ganhou do Nadal em cada um deles. Isso torna a carreira do Djokovic maior. Ele ter ganhado do Nadal 2 vezes em Roland Garros também torna maior. Ele é o cara que mais fez frente a Rafael Nadal no saibro. Isso torna ele maior, né? Ele na grama já ter ganhado do Federer em finais de Wimbledon também torna ele maior. Ele ter sido o tenista com mais títulos em quadras duras em grandes slams torna ele maior. 10 títulos no Australian Open em 10 finais, né? Ele ter chegado também a 10 finais no US Open, cara, apesar de só ter ganhado 4, né? Que é até curioso pensar. Mas é aquela história, isso torna ele maior. Ele tá num panteão, por exemplo, Michael Jordan, né? Mas é aquela questão, Michael Jordan faz parte de um esporte coletivo. Em termos de números e estatísticas, a gente tem o Wilt Chamberlain. O Chamberlain é aquele cara que por muito tempo teve o recorde de pontos da NBA por jogo, né? Ele acho que tem a mesma média do Michael Jordan, 30,1, né? E a questão é, o Chamberlain já fez 100 pontos num jogo, já fez um quadruplo-duplo, ele já fez, que fez quintuplo-duplo na história da NBA, uma coisa louca, né? Ele já fez double, triple-double, que é conseguir pelo menos 20 pontos, 20 assistências e 20 rebotes, né? Ele era, obviamente, um caçador de estatísticas, mas a questão é, só jogava para isso e só ganhou 2 títulos da NBA, né? Tem gente que não tem nenhum, né? Mas o Jordan conseguiu 6. Mas é um esporte coletivo, né? Não adianta nada você ser um jogador fora da curva e coletivamente você não saber trabalhar em equipe, como é o caso do Chamberlain, ou nunca ter tido uma equipe campeã. Então, assim, é aquela história, né? O quanto que impacta também a questão de um esporte coletivo. Para mim, eu fico com a questão do Michael Phelps, porque ele é indiscutível, ele é o melhor nadador de todos os tempos, não existe nenhuma forma de você contra-argumentar nisso, né? Ele reinventou basicamente a forma de nadar borboleta, o que ele fazia com borboleta era incrível, ele nadava bem em todos os aspectos, ele era bom em tiros curtos, em tiros mais longos, né? Tipo, quando eu digo tiros curtos é no sentido de as etapas que tem 100, 200 metros, tem as etapas que já tem 400, 800, ele rendia bem em quase todos os aspectos da natação, por isso que, para mim, o Phelps, até pelo que ele fez nas Olimpíadas, mais de 20 medalhas de ouro, pelo que ele fez no circuito mundial de natação,
ele é o maior atleta de todos os tempos. Mas o Djokovic entra no debate. Eu acho que ainda tem uma carreira pela frente. Se ele continuar conquistando, chegar a 30 Grand Slams, eu não duvido que isso possa acontecer. Então, assim, vamos ver. Eu acho que o Djokovic está sem dúvida no debate e eu acho que ele ainda vai trazer muito mais coisas por esse legado incrível que ele tem na história do esporte. Então, vamos ver. Mas para mim, hoje, o Djokovic está ali, possivelmente no top 5, mas eu ainda não colocaria ele como o melhor atleta de todos os tempos. Pelo menos ainda não. Ainda acho que esse cargo pertence a Michael Phelps. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.